Hoje o culto é um pouco mais rápido. Eu já peço aos irmãos que abrem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Hoje, graças a Deus, a Santa Ceia do Senhor, a qual nós estamos reunidos aqui na presença de Deus, mas também para participar dessa festa, mas também para ouvir a palavra dele. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. Diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, vamos ser bem breve. A Bíblia vai nos relatar algumas coisas e eu preciso falar algumas coisas para você sobre o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Irmão, então, não sei se vocês têm um conhecimento de uma palavra chamada avivamento. Avivamento nada mais é da igreja. Avivamento é quando você tem um comportamento direcionado de Deus, aonde o teu comportamento ele tem em confirmação o Espírito Santo dentro de você. A gente vai olhar na história o grande avivamento, de Elias, lá no Velho Testamento. O grande avivamento da igreja que estava presa no Egito quando foi libertada. E Deus fazendo acontecer diversas coisas por causa daquele povo que seguia Ele. A gente vai ver o avivamento como outras pessoas, como através de Jesus Cristo. Quando Ele começou a evangelizar e fazer o trabalho dele, o avivamento de cura, de libertação. Você vai ver o avivamento de Paulo, pregando o evangelho aos gentios, aonde vendo milagres acontecendo. Isso é o avivamento da igreja. Na história também temos avivamento em diversos lugares, como Jonathan Edwards, um homem britânico, inglês, que tomou a posição de viver Deus. E ele não queria só uma província, ele queria toda a Inglaterra vivendo em Cristo. A Inglaterra foi uma das maiores expansões, aonde a Inglaterra cresceu. Até 1910, não só a Inglaterra como os Estados Unidos era o berço do Evangelho. Todos ali estavam, a maioria, em torno de 90% de pessoas viviam o Evangelho. E hoje você vendo esse avivamento acabando. O avivamento da igreja aconteceu com vários homens que quiseram viver Deus, que andaram com Deus e começaram a propagar Deus em todos os lugares. O que eu quero dizer é isso, irmão. A igreja hoje está perdendo tudo isso. Está deixando de lado viver Deus. E esse avivamento está se perdendo. Embora a palavra de Deus está totalmente se cumprindo. Porque a apostasia tem entrado nas igrejas. A falta de amor, a falta de perdão das pessoas, a falta de um coração para ajudar o próximo. Avivamento irmão, quando você toma a posição de Cristo aqui na terra. Quando você toma a posição de viver Deus. Aonde você, o que o meu pai fazia, eu faço também. Isso é Deus em Cristo. Cristo em Deus. O que Jesus fazia era simplesmente cumprir com a vontade do Pai. E a vontade do Pai era o quê? Salvação.
amor ao próximo, misericórdia, perdão, paciência, benignidade. É isso que está faltando na igreja. A igreja está se perdendo. Aonde a palavra de Deus está se cumprindo e mostrando tudo o que está acontecendo por aí. Aonde a igreja deveria estar unida, estar firme, consistente, para trazer mais pessoas para dentro da igreja. E o que está acontecendo com a igreja hoje? Está afastando pessoas de dentro da igreja. Irmão, então avivamento é isso. O que Deus quer dizer para você hoje? Quer dizer para cada um de nós: esteja vivo. Esteja vivo na graça de Deus. Esteja vivo na presença de Deus. Esteja vivo no amor de Deus. O que Deus quer dizer hoje através dessa palavra? Hoje é Santa Ceia, irmão, a qual você veio participar daquilo que é de Deus. Mas saiba, aquilo que é de Deus não está somente nesta mesa. Ela tem que entrar no teu coração. Ela tem que entrar na tua vida, nas tuas palavras, nos teus pensamentos. Ela tem que entrar em você. Você não está vindo para um cinema. Você não está vindo para uma festa de 15 anos, nem um casamento. Você está vindo para o reino de Deus. E o reino é principal na vida de cada um de nós. Então receba o reino de Deus. Receba a graça de Deus. Para que o poder de Deus haja em você. Então se encha do Espírito, que você vai ver que a sua vida vai progredir. Alguém vai chegar e vai dizer: ali vai um cristão, ali vai uma pessoa de Deus, porque ela é conduzida por Deus. E você vai ver, grandes coisas você vai alcançar, grande vida você vai alcançar, de paz, de alegria, de amor. Eu não estou dizendo de dinheiro, irmão, porque muitas vezes a pessoa só pensa em dinheiro, acha que ser grande é ter dinheiro. Na vida do cristão, ser grande é não faltar nada e ter Jesus Cristo como pilar da nossa vida. Busque o meu reino primeiro, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino, as outras são coisas, mas Deus acrescenta, porque Deus não deixa sem pagar ninguém. Então eu quero mostrar para você aqui a característica de uma igreja avivada. O que uma igreja avivada tem, irmão? Para que ela seja viva diante de Deus. Para que Deus possa reconhecer que ali tem um Deus vivendo ali. Ali no coração, na mente, na alma, no coração, existe um Deus. Como pode ser isso? A Bíblia aqui vai nos relatar. A Bíblia aqui vai nos falar. Uma igreja viva. Uma igreja viva, ela tem a sua característica. E diz aqui no capítulo 2, do versículo 1 de Atos, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Daqui a gente já tira uma grande coisa que a palavra de Deus está revelando a nós: que a igreja viva, a igreja avivada, uma igreja com avivamento, ela se reúne no mesmo lugar, ela está presente no mesmo lugar, ela está junta, ela está reunida em todas as questões. Na hora que o problema está ocasionando, a igreja se reúne contra, ela batalha contra, ela vai estar contra aquilo que está afligindo cada um dos meus irmãos. Um cai, outro levanta. Um cai, busca o outro. Um tem paciência com o outro, outro tem tranquilidade com o outro. Uma igreja viva não fala mal do irmão. Uma igreja viva ajuda o irmão. É paciente, é benigna, transmite alegria, transmite amor. Isso também tem que ser, irmão. A reunião tem que estar dentro da tua casa, na tua família. Tem que estar um compartilhando com o outro, um ajudando o outro. Simplesmente para quê? Para quê? Porque quando acontecer alguma coisa, estão todos reunidos. Você vê hoje, irmão, famílias que muitas das vezes não falam irmão com irmão. Muitas das vezes não fala filho com mãe, não fala filho com pai. Cadê a união, irmão? Hoje você vê pai querendo matar filho. O diabo tem entrado dentro da família, tem entrado dentro da igreja, assistido o culto e daqui a pouco atrapalha todo um ministério. Porque está faltando união. Hoje vê filho que não respeita pai, filho que não respeita a mãe, simplesmente porque está faltando união. E o avivamento da igreja está se perdendo por causa disso. Então o que me ensina aqui? Uma igreja avivada
A tua casa é um lugar. A igreja é um lugar. O teu trabalho também é um lugar. A tua escola também é um lugar. E ali você pode fazer a glória de Deus se estabelecer naquele lugar. Independente de onde quer que você esteja, ali pode estar a presença de Deus por causa de você. Como Jesus, como Paulo, como vários homens, influenciou o Evangelho em todos os lugares que estavam. Isso é cada um de nós. Influencia a palavra de Deus, irmão. Mas muitas das vezes nós estamos agindo como ímpio, agindo como gentios, agindo como pessoas que não têm nada a ver com Deus. Como é que você pode vencer? Como é que você pode trazer pessoas para perto de você? Você está agindo como eles. Mas eu não posso parar muito, que o tempo não me dá. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, no versículo 2, outra característica da igreja avivada. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Outra coisa que está aqui, irmão, a Bíblia está dizendo que veio um som, e eles ouviram o som, um som que vem do alto. Sabe o problema da igreja? Ela está ouvindo um montão de coisas, mas ela não ouve o som do alto, o som da palavra. Ela está esquecendo que esse som é a minha vida, é para a minha vida. Aleluia. Mas muitas das vezes nós temos, no nosso telefone tem um monte de coisa, até mesmo funk, pagode. Escutamos um montão de coisa que não preenche essa igreja. Escutamos um monte de besteira que não preenche. Tu já imaginou se Davi escutasse a voz de Golias, irmão? Hã? Se ele escutasse a voz de Golias, ele vencia Golias. Se José escutasse a voz da circunstância, ele saía daquele cárcere. Isso aqui não é brincadeira, irmão. A gente não pode ficar escutando a voz, muitas das vezes que está ouvindo, está dando atenção, a voz do médico, a voz do advogado que diz que não tem mais jeito, escutando a voz da justiça, escutando a voz das pessoas que diz não dá, não adianta, para por aí, acabou não, escuta o som do céu, escuta a voz de Deus. Aquilo que Deus fala, ele não muda, irmão. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, até mesmo do que eu quero. Mas o que é o som que você está escutando? Hã? Qual é a voz que você escuta, irmão? A igreja avivada escuta o som do céu. A igreja avivada escuta o som, tu é poderoso. A igreja avivada escuta, tu está curado, tu está liberto, tu tem vida. Se encha do Espírito. A igreja avivada escuta. A igreja avivada é sensível a escutar quando a palavra fala com ele. O que você vê hoje, gente, nós escutamos, sabe o quê? A voz de dizer assim, ó, eu não sei quantos que morreram de Covid. Aí a gente fica desesperado, tá morrendo, irmão. Ó, irmão, aqui, ó. A gente escuta, não tem emprego para ninguém. A gente escuta isso. Ó, irmão, não tem emprego para ninguém. Não tem emprego para ninguém. Nós não somos ninguém. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Cristo. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não somos cauda. Nós comeremos o melhor dessa terra. Se a palavra diz, ela se cumpre em mim e em você. Alguém pode dizer qualquer coisa para você, mas não dê atenção. Escuta a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo hoje que tu pode todas as coisas, que você é a igreja dele. A Bíblia está dizendo hoje para cada um de nós, eu te revesti de poder e de autoridade. Pisa na cabeça do diabo, pisa na palavra contrária. Pisa. A Bíblia diz que nós temos todas as coisas, irmão.
uma arma poderosa que nós temos e nós deixamos de fazer, que é ajoelhar, é orar. A gente não faz isso. Temos dificuldade. Se oramos 1 minuto, 2, no máximo, tá bom. Se prostramos diante de Deus uma vez ou outra, e prestando atenção em tudo que está ao redor, esquece de Deus. Irmão, não tem como você avivar, nem viver com ninguém, fazer um avivamento em ninguém, se você mesmo não está vivo. Há uma necessidade da igreja entender isso, irmão. Mas eu quero ir adiante. Uma igreja avivada, uma igreja em Deus. A Bíblia vai dizer: encheu toda a casa em que estavam assentados. Irmão, eu espero que em nome de Jesus você comece a encher hoje. A palavra de Deus começa a entrar no teu coração, irmão, porque ela tem que encher você. Então esvazie o seu ego, esvazie o seu orgulho, seja humilde. Seja humilde, irmão. Esquece do passado. Ah, me fizeram, eu não consigo. Para com isso. Ah, me maltrataram, eu não consigo, irmão. Se eu fosse falar do que fizeram contra mim, eu digo para vocês, em nome de Jesus, que ninguém aqui passou o que eu passei na minha vida. Nem minha irmã que está aqui. Nem minha irmã que está aqui sabia da vida que eu passei. Hoje que eu falo para ela, você está pensando que era assim, meu irmão? Eu falo para ela, porque nunca contaram a verdade, e eu sempre guardei dentro de mim. Hoje, do Dia das Mães, eu falei com a irmã Isabel, e eu chorei a beça, pelo simples fato, irmão. Hoje você tem sua mãe perto de você, eu tenho minha mãe perto de mim. Mas eu digo, acho que a irmã Isabel tem mais amor por mim do que a minha própria mãe. Hoje a minha irmã estava falando isso comigo. Mas nem por isso eu larguei, nem por isso eu deixei de lado, nem por isso eu magoo, revolto, nada disso, eu estou sempre lá. Precisa de mim? O que queres que eu faça? Sabe por quê? Porque Cristo me ensinou isso, irmão. Cristo me ensinou isso. A não ficar carregando peso de ninguém. Peso de nada. Hoje minha esposa chorou pra caramba por causa disso. Desculpe falar, mas pra mim serviu de nada. Por quê? Ela teve coragem de chamar a minha irmã para tomar café com ela de manhã. Teve coragem de chamar ela para almoçar de manhã. E a mim nem falou nada. Aí para você pode pensar assim, não estou contra minha mãe, nem querendo que você enche o coração, nada contra minha mãe. Eu amo minha mãe em Cristo. Independente disso tudo. Irmão, o que é isso, irmão? Você tem que entender o mundo. O que é do mundo, não pertence a mim e não enche o meu coração. Porque a palavra de Deus um dia me encheu. E ela continua preenchendo o meu coração, a minha vida, a minha alma. E é isso que a igreja tem que entender. Que independente da circunstância, a pessoa pode virar as costas para você, a pessoa pode te maltratar, a pessoa pode te humilhar, mas você nunca vai ser humilhado, porque Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. Aprenda. Não valorize as circunstâncias, mas valorize Cristo, que você vai valorizar todas as situações. Para isso eu aprendi, irmão, com tudo isso que eu vivi, eu aprendi uma coisa, que o amor verdadeiro, ela não está aqui neste mundo, mas está no céu, introduzida em nós, introduzida em nossos corações. Por isso que eu não sofro, não me entristece. Ah, irmão, por que tu está chorando? Pelo que eu vendo, porque cada minha esposa, e por causa de muitos, mas eu não carrego nada disso não, de coração. De coração. Então, irmão, saiba que a palavra de Deus, ela tem que preencher a nós.
Olha o que diz mais para a gente terminar aqui rápido. E foram vistas por eles línguas repartidas. É meio estranho a gente ouvir isso aqui, né? Irmão, por que está falando? Por quê? Como é que você vai ver línguas? Você consegue ver? Você ouve, não ouve? Língua se ouve. O Alan fala muito bem inglês. De vez em quando ele está lá. A pergunta é: será que dá para ouvir esse idioma, inglês? Dá para ouvir? Dá, gente? Dá para ouvir? Dá. Agora dá para ver? Dá para ver línguas? Dá para ver o idioma? Seria uma loucura eu falar para você assim, chegar um americano e falar assim: irmão, vê o que ele está falando. Não, você não vai ver, você vai ouvir. Mas a palavra está dizendo, irmão, que eles estavam vendo línguas repartidas. O que é isso, irmão? O que está dizendo aqui, irmão, é muito sério. Só o Espírito tem condições de ver aquilo que o homem não vê. O que é impossível ao homem é possível a cada um de nós. O que é, irmão? Línguas repartidas. É como cada um de nós, irmão. O que é impossível para o homem? Por que é impossível? Alguém poderia dizer: o Alan está aqui? É impossível ao homem, mas para Deus é possível. É impossível para a polícia acreditar num drogado, mas é possível para a igreja acreditar num drogado. É impossível para as pessoas acreditar num mentiroso, num traidor, mas é possível a igreja acreditar. Porque Deus acredita no traidor, no mentiroso. É isso, é cada um de nós, irmão. Ah, porque ele faz isso? Não importa, acredita que Deus pode mudar o coração dele. A igreja tem visão que o mundo não tem. Por isso que nós acreditamos em você. Por isso que a igreja acredita em você. Por isso que Deus sabe que você pode ser um grande pregador, um grande homem, uma grande mulher diante de Deus, aonde o poder e a autoridade vai ser grande diante de você. O que eles viram é que todo mundo não viu. Línguas repartidas, é você falando em línguas, é você orando, é você buscando. Muitos gente não entendem isso, mas nós entendemos. Amém, igreja? Viu uma pessoa que toda vez entrava aqui de cara amarrada, reclamando, discutindo, né? Né, Cacá? Quem diz hoje? Né? Dá até medo, né, irmã Rosângela? Essa mulher está com demônio. Olhava assim, olha, ela vai cair, hein? Né? É sério, irmão. Quem diz? Não tem jeito. Alguém vai dizer assim: não tem jeito para essa pessoa. Hã? Quem diria que o Wesley está aqui, ó, de gravata? Quem diria? Fala, não, fala. Acho que nem ele sabia. Mas Deus propagou esse dia para que você estivesse. Está entendendo isso, irmão? Quem diria? Quem diria? A minha irmã adorava um pagode, olha só. Eu briguei, pergunta se eu tinha brigando. Ela estava lá em cima com a minha mãe. E ela não ia, nem com a minha mãe, para a igreja. Já se batizou há 300 anos. Mas Deus está restituindo o coração dela, a vida dela. Meu irmão, quem diria, irmão? Mas Deus, muitas das vezes você não enxerga, o homem não enxerga, mas Deus enxerga em você. A igreja avivada, ela vai enxergar em você que você pode. Esse é nosso Deus. Então receba Jesus, receba Deus, receba a glória, receba o Espírito Santo. Porque ele vai dizer aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Oh, glória! Sabe aquela língua do palavrão? Você não vai falar mais. Enche do Espírito Santo. Aquela língua que magoa, que revolta, que cria ódio, não vai falar mais. Porque você vai falar novas línguas. A língua de Deus, a língua de Cristo, a língua da palavra. Glória, 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 glória. Se encha do Espírito. Esta é uma nova língua para você. Sai de palavrão, acabou. Né, Cacá? Né, Érica? Amém, acabou.
mesmo já não gostava de falar palavrões. Mas de vez em quando, não vou mentir, mas nunca gostei de palavrão. Eu acho que palavrão para mim é falta de recurso, é falta de sabedoria. Porque você até pode brigar com alguém sem precisar falar palavrões. Embora não é válido brigar com ninguém. Amém? Então, irmão, essa é a nova língua. Olha bem para a gente terminar, que o tempo está nos chamando. Conforme o Espírito Santo lhe concedia aqui. Está vendo aqui? É o Espírito Santo em você. A igreja está viva. Ela começa a falar que não é por ela. Dá para entender isso? Você começou a vir aqui, aí talvez você fale, não, porque eu quis. Você que pensa. Tu é bobinho. Tu não sabe que Deus já projetou isso. Hã? Quantos entraram aqui e já saíram? Quantos? Fala aí, irmão Raimundo. Hã? Quantos já passaram aqui? E vai passar mais gente, irmão. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa. Que aqui a gente não está atrás de quantidade. Nós estamos atrás de qualidade. Pessoas que querem fazer. Há pessoas que querem cumprir. Pessoas que querem ser verdadeiramente cristão. Pessoas, por isso que a gente não quer nada de ninguém. Alguém pergunta, tem dízimo? Não, não tem. Você passa ou pede oferta? Não tem. A gente pede doações simplesmente para pagar aquilo que a gente faz. Somente isso. Porque a gente não quer nada de ninguém. Todos aqui sabem muito bem o que trabalhar. E o que nós temos nos basta. Aquilo que Deus nos dá, nos basta. Não queremos nada de ninguém. Porque, irmão, o dia que eu beber uma água que tinha do irmão, eu quero ficar totalmente fora da presença de Deus. Porque não, eu nunca tive isso. Eu congregava numa igreja gigantesca, tinha mais de 200 pessoas. Eu recolhia tudo. Mas é para beber até uma água, eu comprava do meu bolso. E lá tinha direito. Mas eu que não aceitava. Então é a mesma coisa aqui. Ah, irmão, por que o dízimo? Porque não é de Deus. Dízimo era feito para o povo de Israel. Nós somos povo de Cristo. Nós somos povo de Cristo. Nós somos de Cristo. Esse é o Cristo. Por isso que nós falamos nova língua. Nova língua. É Cristo. Cristo é o nosso provedor. Provedor da igreja é Cristo. Nada vai nos faltar como nunca faltou. Nós estamos aqui já há 6 anos. Faltou alguma coisa para a igreja? Alguém está passando necessidade? Tá? Tá? Ah, fala a verdade, irmão. E não vai faltar, irmão. Viva Cristo que você vai ver como é que você vai crescer. Viva em Cristo. Para terminar, irmão, essa nova língua, a Bíblia vai dizer, o Espírito Santo lhe concedia. Olha bem isso aqui, ó. Para terminar, versículo 5. Lê comigo. E em Jerusalém estava habitado judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou uma multidão e estava confusa, porque cada um os que ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? E ele vai dizer que aquele povo começou a falar, aquelas pessoas que eram quase 120 que estavam reunidos no lugar. Eles estavam reunidos no lugar e começaram a falar em línguas todo mundo. E as pessoas que estavam numa festa, que era a festa de Pentecoste, eles começaram a ouvir aqueles 120 falando em línguas. Mas as línguas, irmão, não era a língua que você não conhecia, era uma língua que era conhecida. Era a língua, ele vai dizer qual língua era. Por tantos, por partes, ele vai dizer, no versículo 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Aí ele vai dizer, que os que eram nascidos, em partos, e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia,
Efrígia, Pafília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu como prosélito. E os cretenses, os árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê? Falar de quê? Essa é a igreja viva, irmão. Essa é a igreja viva. Você vai falar e todos vão entender, irmão. Porque você não vai falar de você, você não vai falar de mágoa, você não vai falar de revolta, você não vai falar de ódio, você vai falar das grandezas de Deus. O que Deus faz, o que Deus fez na sua vida, Ele vai fazer na tua vida. Você vai se encher do Espírito Santo e Deus vai agir na sua vida. E quando você enche do Espírito Santo, irmão, você vai falar da grandeza, você vai botar a mão no teu marido, você vai botar a mão no teu filho, você vai botar a mão na sua família e você vai dizer: esse aqui é de Deus. Pode beber, pode se drogar, acabou, porque o Espírito Santo chegou. Glória. Chegou! Bota a mão, porque você está cheio do Espírito. Você pode curar, você pode libertar, você pode pregar, você pode falar da grandeza de Deus. Amém, igreja? Eu espero que todos tenham entendido, que espero que todos tenham compreendido que a grandeza de Deus está sobre a sua vida, irmão. Não deixa a doença tomar conta do teu lar. Não deixa a falta de paz tomar conta do teu lar. Não deixa a mentira tomar conta do teu lar, porque o Espírito Santo está em você. Amém, igreja? Uma linda salva de palmas para Jesus. Uma linda salva. Receba a graça, receba o Espírito, receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.